Glória a Jesus. Tem um texto, irmãos, que diz assim, que nós temos muito firme a palavra dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a pedra principal, é o fundamento, não é? E a gente sempre prega, irmãos, que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é pregado o reino dos céus. E todo homem emprega força para entrar nele. Então como que pode, né? Uma palavra parece anular a outra. Se desde João Batista nós agora pregamos o Evangelho, vivemos o Evangelho, então como que temos muito firme a palavra dos apóstolos e dos profetas? Os profetas duraram até João. E é muito simples isso, né, irmãos? Vamos para Isaías, capítulo 9. Isaías 9, é uma profecia, né, irmãos? O Novo Testamento também diz que a palavra do Evangelho, a revelação lá no Velho Testamento, era como uma pequena luz que ilumina em lugar escuro. Então não quer dizer que o tempo todo o Espírito Santo inspirou os profetas a pregarem acerca de Cristo. Porque se eu abrir o Velho Testamento, eu vou ver na palavra dos profetas, os profetas envolvidos com o que acontecia no Velho Testamento, profetizando coisas que haveriam de acontecer ali, sobre guerras, sobre muitas coisas, né? Então, irmãos, nós temos que entender que em alguns momentos o Espírito Santo inspirou os profetas para apontar para Jesus. Os profetas sabiam? Não sabiam, né? Isaías, irmãos, capítulo 9 eu disse, né? Vamos ler do verso 1 em diante, irmãos. Então diz assim, ó. Então aqui, irmãos, o profeta, imagina que esse profeta tem um dom e que ele tem visão, de alguma maneira ele é inspirado a falar. Nós não sabemos como que agia o espírito de profecia, não é? Ele só ouvia o Espírito Santo? Não, ele ouvia os anjos, né? O tempo todo. E a pequena luz que ilumina em lugar escuro manifestava de vez em quando. E aí eles profetizavam e falavam de Jesus Cristo, como uma pequena luz que ilumina num lugar escuro. E o texto vai dizer, ó, verso 1, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos, e a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações, para mim aparece aqui na minha tradução. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região e sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos... Então os irmãos percebem que ele usa como figura as coisas que aconteciam lá no Velho Testamento. Então ele falou aqui, por exemplo, de despojo, não é isso que ele falou? Falou dos midianitas como opressores. Por quê? Porque o profeta, ele sabia o que ele estava falando, ele estava profetizando algo que era muito além da compreensão deles. Ele estava falando de Cristo. Ele estava falando de unir todas as nações, de todas as nações serem beneficiadas. Isso era algo totalmente contrário e fora do que os judeus, os hebreus, né, entendiam. E ele vai usar outros termos também. Verso 5, ó. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Então ele via, muito provavelmente, com os olhos dele, ou alguma coisa, de alguma maneira, aparecia na mente dele. Ele fala do quê? Que as vestes, as botas, as vestes dos guerreiros que combatiam contra eles iam servir, as roupas manchadas de sangue, iam servir de combustível para o fogo. Então essa visão é uma visão que eles tinham de uma batalha espiritual. Então Isaías tinha a visão dos inimigos do povo de Deus caindo e morrendo, não é? Mas quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que a nossa luta não é contra carne nem contra
Então a visão aparecia para ele, porque era a forma como ele entendia. Então ele enxergava homens, soldados, guerreiros caindo, morrendo, e o povo de Deus sendo vitorioso. E aí ele vai dizer, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Irmãos, por acaso algum rei de Israel seria Deus forte? Seria Pai da eternidade? Seria Príncipe da paz? Não, não é? Por tudo que nós vimos lá no Velho Testamento, de maneira nenhuma. Ele seria Príncipe de Israel. Ele seria alguma coisa em Israel. Ele seria para a paz, talvez, por um momento, por um curto momento de tempo, de Israel. Não do mundo inteiro, não é? Então, vamos ler de novo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, os irmãos percebem? O Senhor Jesus já tinha nascido? Não. Então, os irmãos percebem que ele via, de alguma forma, um menino nascendo, recebendo um principado, sendo poderoso, Deus, não é? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Então o profeta era o que ele via algo acontecendo, ele via o inimigo caindo, ele via o povo de Deus sendo vitorioso, mas era uma visão que ele não sabia do que ele falava, ele simplesmente foi e anotou, escreveu a profecia, né? Mas aqui está falando de quem? De Jesus. Está falando daquele que sim, é Deus forte, sim, é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Glória a Jesus, ele é maravilhoso, né? Ele é conselheiro. Verso 7. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor de quem? Dos exércitos fará isso. Então, o profeta, ele enxergava o Senhor como Deus dos exércitos, por isso que ele falou essas coisas, né? Então, nós vemos em algumas vezes no Novo Testamento sendo usados esses termos, porque é a forma como o hebreu, o povo de Israel, enxergava Deus, né? Mas aquele que vive nas guerras, matando, roubando e destruindo, não é Deus. Que promove guerras, não. A palavra diz que sinais viriam mostrando que a vinda de Cristo estava perto quando houvessem guerras e rumores de guerras, povo contra povo, nação contra... Isso acontecia antes. E esse não é o pai de Jesus. Mas o homem, o profeta, ele enxergava assim Deus. Então por isso ele profetizou assim, não é? Então, irmãos, nós vamos falar sobre essa profecia se cumprindo no Novo Testamento. Glória a Jesus. Em Efésios, irmãos, capítulo 1. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe, glória a Jesus. E é tudo verdade, né, irmãos? Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No Novo Testamento, o único Deus verdadeiro e a vida, o único Deus verdadeiro. Porque haviam deuses não eram de verdade, né? Glória a Jesus. Efésios 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua. Então o que acontece aqui é que muitas vezes as pessoas falam, quando vem a fundação do mundo, imaginam a fundação desse mundo, né? Mas a palavra também fala do mundo vindouro, não é? Qual o Senhor Jesus Cristo promete aos seus filhos. O reino dos céus, moradas celestiais. Então os irmãos percebem a profecia falando dos seus santos, em que haverá paz. Então, fala que ele traria a paz para toda a eternidade. Então ele está falando do quê? Está falando de nós. Está falando dos seus filhos por adoção, não é? Glória a Jesus. Filhos por adoção. O que é um filho adotado? Alguém é adotado aqui? Não estou falando da adoção espiritual, não. Estou falando da adoção mesmo. Alguém foi criado por outros pais?
Não foi, né? Mas a gente sabe muito bem o que é isso, não é? O que é ser adotado. E a palavra nos fala, irmãos, que nós somos filhos de Deus por adoção. Como diz o verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Glória a Jesus. Então, a palavra diz, irmãos, que ele predestinou a sua igreja para filhos de Deus, não é? Agradáveis. Então há uma transformação, não é? Por quê? Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Recebemos o Espírito Santo. Recebemos todo o poder de Deus para que possamos vencer. Glória a Jesus. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, em toda a sabedoria e prudência, Jesus Cristo fez abundar sobre a igreja, não é? Ele nos remiu. Que remissão é essa? Que redenção é essa? Ofensas, não é? Tinha pecado, ofensas. Havia um que nos acusava. Alguém apontava o dedo para o homem e o homem não tinha um libertador, não tinha uma forma dele ser livre. Então o sangue de Jesus nos libertou. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. O mistério da sua vontade. Então a vontade de Deus era um mistério que foi revelado em Jesus Cristo. Não é? Então era impossível que os profetas entendessem o que eles pregavam, porque era para eles um mistério. Não é? A palavra nos diz isso várias vezes. O mistério que esteve oculto, né? Verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim, com o objetivo, com o propósito de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos, então nós primeiro esperamos em Cristo. O propósito de Deus, irmãos, é que nós vivamos para sermos para louvor da sua glória. Então os irmãos percebem a profecia tendo total compatibilidade com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho está confirmando aquilo que o profeta disse, naquele pequeno trecho da profecia. Porque se eu pegar todo o livro de Isaías, não é o livro todo de Isaías que está falando de Jesus. Não é. O profeta, ele estava em meio aos anjos. Ele estava ali debaixo dos anjos, né? De poderes, potestades e principados. E o Espírito Santo ia e dava uma profecia. E foi assim com Moisés, e foi assim com Davi, e foi assim com muitos outros, não é? Que profetizaram acerca de Cristo. Então, hoje nós temos um objetivo, né, para nós, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Quem? Nós, que primeiro esperamos em Cristo. Verso 13. Em quem também vós estáis, né, a igreja de Éfeso, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, eles só foram, não é? Eles só estão porque eles primeiro ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, o qual é o penhor, a garantia da herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua. Então, o Espírito Santo que foi enviado é a garantia de que nós receberemos a vida eterna. Naquele dia seremos contados, né, irmãos, como aqueles que creram em Jesus Cristo, foram justificados, remidos, não é? Redenção da possessão adquirida. Verso 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação,
tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança. Então os irmãos percebem que ele glorifica a Deus, o apóstolo Paulo, mas ele também ora a Deus. Ele também clama por essa igreja, para que eles sejam plenos do conhecimento e da verdadeira esperança que eles devem ter. Então a esperança da igreja de Éfeso, de todos os cristãos, deve ser a esperança que o evangelho prega. Não é? Glória a Jesus. Então a palavra de ontem cabe aqui, né? Nós falamos sobre isso. Então podemos até sonhar, podemos até ter o desejo e a necessidade de muitas coisas, mas acima de tudo, o meu objetivo, o fim de todas as coisas é a vida eterna. A esperança, não é, naquilo que Cristo me promete. Glória a Jesus. Verso 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de tudo que se nomeia, não só nesse século, mas também no... Irmãos, esse texto ele é muito forte, irmãos. Por quê? Porque antes de Jesus haviam poderes, principados, potestades, que dominavam entre todas as nações. Então a gente tem a história de Israel, nós temos aqui as leis dadas lá no Monte Sinai, nós vemos o agir dos anjos dentre o povo de Israel, mas no mundo inteiro haviam poderes, principados, potestades, né? Os irmãos lembram lá quando Moisés tem aquele embate com o faraó, e aí Arão lança sua vara, se transforma numa serpente, mas o povo do Egito também tinha poder. Tinham também seres, potestades e principados do lado daquele povo. Então os irmãos percebem que no mundo inteiro haviam poderes espirituais. Não é? A vara de Arão, que se transformou numa serpente, engoliu a serpente do Egito, não é? Dos egípcios. Mas o que nós podemos compreender? Que haviam também poderes que agiam com grandes sinais também nos outros povos. Não é? Mas olha Jesus. Glória a Jesus. Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo o nome que se nomeia. Não tem outro nome acima do nome de Jesus. As pessoas falam de outro nome, mas estão erradas. O nome sobre todo o nome é o nome de Jesus. Sobre todo o nome que se nomeia. Não tem anjo, não tem domínio, não tem principado, não tem potestade acima do nome de Jesus. Todo o nome que se nomeia. Não só nesse século, mas também... O que é isso? Ele está falando do céu. Então o nome, acima de todo o nome, não só hoje, não só nesse mundo, mas também para a eternidade, é o nome de Jesus. Quando o Senhor Jesus fala lá em João 17, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. Então, essa palavra, irmãos, tem que ficar muito clara, não é? Quando... Lá em Mateus, no finalzinho, né, do capítulo 1 de Mateus, que o anjo fala para Maria que ela teria um filho, teria que pôr o nome de Jesus. Né? Que significa, ele fala sobre a profecia de Isaías, né? A virgem terá um filho, conceberá, o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Como que é o nome de Deus que esteve conosco? Foi Emanuel? Não, é um significado, né? Jesus é o nome. Do Deus que esteve conosco, como está em 1 de João, capítulo 5, não é? Verso 20, não é isso? O verdadeiro Deus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, bendito é o nome de Jesus, ele está sobre todos os poderes, não existe nada acima de Jesus. Verso 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça. Então Jesus é cabeça da igreja. Verso 23. O que é a igreja, irmãos? É o seu? Que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então nós somos a igreja e somos o corpo de Cristo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então o Senhor Jesus, como nós lemos no início, aqui no verso 3, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por isso nós somos o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo
em todos. Glória a Jesus. Então, irmãos, os irmãos percebem quão grande foi a obra de Jesus. E também quão grande é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus é o próprio Senhor Jesus, é o corpo dele. E nós vivemos e pertencemos à igreja, né, irmãos? Aqui, irmãos, ó, em Colossenses, então a profecia lá falava de um menino que nasceu, o principado estava sobre os seus ombros, né? Fala de tantas formas, chama ele de Deus, Deus forte, né? Pai da eternidade, príncipe da paz. Fala que a sua vinda foi a causa da derrota dos inimigos. Não é? Não fala isso? E o que diz o texto aqui? Verso 12, capítulo 2 de Colossenses, verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a. Então o povo de Colossas, ou Colossos, não recebeu a lei dada no Monte Sinai. Quem recebeu a lei dada no Monte Sinai foi o povo de Israel. Mas o apóstolo Paulo fala, de alguma maneira, essa lei era contrária a nós também. Quando ele fala nós, ele está se colocando na igreja de Colossos, né? Ele está se colocando lá dentro. Mas o que ele diz? Que o Senhor Jesus riscou essa cédula, essa lei, esse documento que era autoridade, cravou na cruz, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Então, o que isso quer dizer, irmãos? Que nós pertencíamos, nós éramos pertencentes a principados e potestades, poderes, anjos, demônios, não é? Então, como os irmãos viram, né, como foi comentado aqui, a vara de Arão, por causa de um poder do anjo que agia em Israel, se transformou em uma serpente. Mas a de Faraó também se transformou numa serpente. Principados e potestades. A profecia de Isaías dizia que haveria então um despojo. O que é o despojo? É quando existe uma batalha e aquele que perde, todos os seus bens são tomados por aquele que vence a batalha. E ele usa esse texto aqui, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. Então, a palavra do evangelho, ela expõe principados e potestade publicamente. A palavra revela, a palavra mostra a mentira. Não mostra? Nós não aprendemos que a palavra do evangelho é a verdade. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Então, Moisés não trouxe graça e nem verdade. A verdade veio por Jesus. Então, pelo evangelho, ficam expostas as potestades, os principados, não é? Então, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, a palavra do evangelho nos revela também que quem habitava em nós antes de Jesus? Um valente. Não é isso? Tinha um valente que habitava em nós. Muitas pessoas falam que o diabo mora no inferno. Mas a palavra do evangelho diz que o diabo, os demônios, os principados, as potestades habitam no homem, não é? E que vem um mais valente e manietando o valente, ou seja, dominando, prendendo o valente, o expulsa e fica, não é? Com os despojos. Nós, irmãos, pertencíamos ao maligno, mas quando cremos em Jesus, a palavra do evangelho diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Então o evangelho, irmãos, nos revela. Então os irmãos percebem que uma profecia pequena, lá do Velho Testamento, por isso que o escritor diz, né, que nós temos muito firme a palavra dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Então, por quê? Porque quando eu pego algumas profecias que apontam para Cristo, elas se cumprem verdadeiramente. Nós vemos que aquilo que foi escrito acerca de Jesus verdadeiramente se cumpriu, né? Então, irmãos, a lei foi cravada na cruz.
E nós estamos livres da lei, estamos livres de principados e potestades, poderes, não podem mais agir, dominar a sua vida, não podem mais te conduzir, fechar seu coração. Se você estiver em Cristo, se você se santificar na palavra, procurar viver a sua vida em comunhão com a palavra, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com a igreja, a palavra do Evangelho garante que a ovelha de Cristo, ela não ouve a voz do estranho, mas ela ouve a voz do bom pastor. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Ele as chama pelo nome. Nós temos tanta comunhão com Deus que Ele nos chama, Ele te conhece pelo seu nome. Então, irmãos, glória a Jesus. Não podemos viver, irmãos, mais sendo conduzidos por principados e potestades. Se cremos em Jesus, não é, irmãos? Somos conduzidos por Jesus. Em Gálatas, capítulo 3, volta aí um pouquinho, só para confirmar aqui o que está sendo dito, irmãos. Gálatas 3, vamos ler. A gente falou que o Senhor Jesus riscou a carta, as ordenanças, né? Cravou na cruz. E aqui, o apóstolo Paulo estava falando aos Gálatas e mostrando a indignação porque alguém entrou na igreja dos Gálatas pregando o judaísmo. Alguém entrou na igreja dizendo que eles deveriam guardar a lei. E começando pela circuncisão. Queria circuncidar os irmãos da igreja dos Gálatas, levando eles ao judaísmo. Então o apóstolo Paulo, de diversas formas, como está aqui no verso 1, vamos ler rapidamente. Ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Então, quem que fascinou eles para deixar de ouvir a verdade? Não é? Só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso foi em vão. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que eles estavam voltando à carnalidade. A lei. A lei. Né? Então, os irmãos percebem a libertação que veio sobre a nossa vida, né, irmãos? Porque como que pode um povo como nós, que nascemos tão longe de Israel, já termos nascido com o judaísmo implantado na igreja? Não é isso? E o Senhor Jesus se revelou a nós. A palavra da verdade se revelou a você e a mim. Nós somos livres da lei. E aí, irmãos, vamos ler aqui, vamos pular até o verso 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta, por quem, irmãos? Pelos anjos, na mão de um mediador. Então, quem que deu a lei para Moisés? Os anjos. Os anjos, não é? O que está escrito lá no Velho Testamento? Quem foi que deu a lei para Moisés? O Senhor. Não é? Está dizendo que foi o Criador, que foi Deus. Mas a palavra nos fala que Jesus trouxe a graça e a verdade. Não é? Então a verdade está no Evangelho. E ela revela que a lei foi dada pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador, Moisés, não é de um só, mas Deus é um. Então não foi um anjo só, foram muitos anjos. Moisés fazia a mediação. Ele estava entre o povo de Israel e muitos anjos. Ele não estava entre o povo de Israel e Deus. Moisés era mediador, fazia o meio de campo, vamos dizer assim. Não é? Ele mediava entre os homens de Israel e muitos anjos. Mas a palavra diz o quê? Ora, o mediador não é de um só. Ele é de muitos. Mas Deus é um só. Entenderam, irmãos? Perceberam que aqui tem uma revelação muito grande? Então ele diz, logo, a lei é contra as promessas de Deus? De sorte nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela... Então, aqui, as palavras que eles usaram na tradução, né, quando ele fala assim, logo, a lei é contra as promessas de Deus, é como se ela concorresse. Ela concorre, a lei concorre com a palavra de Deus. Olha que interessante. Ela concorre com a palavra de Deus, então ela não é de Deus. Uma é a lei, a outra é a palavra de Deus. Ela concorre? Não, ela não concorre porque ela é incapaz de dar vida. É o que o texto está dizendo, de sorte nenhuma.
Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela... Então a lei não podia dar vida para nenhum de nós. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo... De que Escritura ele está falando? A Escritura do Velho Testamento. A lei e os profetas que duraram até João encerrou tudo no pecado. O que isso quer dizer, irmãos? Que até Jesus Cristo, tudo foi encerrado no pecado, na morte, não é? E a profecia fala o quê? Que nós estávamos assentados na região e sombra da morte, até que a luz raiou. Até que a vida raiou. Antes de Jesus não havia vida, não é? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Glória a Jesus. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, sem Jesus, irmãos, estávamos distantes da salvação. Ele vai dizer depois que a lei serviu, de certa forma, de condutor, né, de aio, de tutor, que levou as pessoas até Jesus, né? O Senhor Jesus nasceu debaixo da lei, o Senhor Jesus nasceu de uma família judia, e as pessoas que criam na lei, que tinham o Velho Testamento, encontraram com Jesus, porque lá na lei tinham promessas e profecias que apontavam para Jesus, né, irmãos? Então, irmãos, vamos para João, capítulo 1, volta aí, Evangelho de João, capítulo 1, verso 9. Ali estava a luz verdadeira. Irmãos, luz verdadeira. Por que falar que ela é verdadeira se já havia uma luz antes que era verdadeira? Se houvesse uma luz verdadeira antes, não haveria necessidade de dizer que Jesus é a luz verdadeira. Então havia uma luz que se passava por luz, que se passava por justiça, que se passava por amor, não é isso? Que não era verdadeira. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, em que parte do mundo o Senhor Jesus veio? Em Israel. O povo de Israel tinha uma luz. O povo de Israel tinha um Senhor. Mas não conheceu aquele que o criou, porque está escrito aqui que o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem foi o mundo que viu Jesus? Foi o povo de Israel. Alguns povos de outra nação viram, mas ele veio dentro da nação e a nação de Israel não o conheceu. Não é isso? Veio para o que era seu, verso 11. E os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem. Então, irmãos, o que o texto está dizendo aqui? Que ele veio para um povo que era seu. Né? O texto está dizendo, o Senhor Jesus veio diante da sua nação, mas a sua nação não o recebeu. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Nós somos feitos filhos de adoção, porque cremos em Jesus, a promessa de adoção de filhos, não é? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, os irmãos percebem o Senhor Jesus como Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Não é? Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe. Jesus é Pai da eternidade. Então você é filho do Pai da eternidade. Glória a Jesus. Os irmãos veem que profecia maravilhosa, né? Que falava de Cristo. Glória a Jesus. No capítulo 14 aqui de João, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco. Então o Senhor Jesus era consolador naquele momento. Quando ele fosse, ele enviaria outro consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é ele? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará. Que mundo é esse?
Porque o Senhor Jesus, quando falava com esse povo, estava no mundo. Estava em que lugar? Em Israel. O mundo não recebia o Senhor Jesus, não cria em Jesus. O mundo não conhecia o Espírito da verdade. Não o conhecia. O mundo não conhecia, não cria. Em Jesus, portanto, não tinha o Espírito, mas não havia um Espírito lá atrás? Os irmãos conhecem textos que falam do Espírito do Senhor lá atrás? Então os irmãos percebem que ele nem sequer havia sido dado. O Espírito Santo ainda seria enviado. O Espírito Santo inspirou os profetas, mas ele não estava aqui. De alguma maneira, de alguma forma, ele inspirou os profetas, mas ele não estava aqui. O Senhor Jesus foi para enviar o Espírito Santo. Olha, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Não é isso que o texto diz? E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em mim. O Espírito Santo não havia sido enviado. Então os irmãos percebem que em um texto pequeno, a gente consegue perceber a profundidade da promessa, a profundidade da revelação de algo que estava oculto, não é? Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Habita convosco e estará. Então o Senhor Jesus falava de si mesmo também como sendo o próprio Espírito. Verso 18. Não vos deixarei órfãos. Olha que coisa linda. Voltarei para... Quem que é um órfão? É quem não tem pai. Então, o Senhor Jesus te fez filho, porque você creu no nome dele. Ele é o Pai da eternidade, porque o Pai te dá a eternidade. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus. Então, ele não vai nos deixar órfão. Voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, que dia é esse, irmãos? É o dia em que o Espírito Santo foi dado. O Espírito Santo foi dado, irmãos. Então, a palavra do Evangelho nos prometeu o Espírito Santo e ele veio. E hoje nós temos que ter essa confiança, essa certeza que o Espírito Santo está entre nós, em nós. Que nós não estamos órfãos, mas que temos o nosso Pai vivendo dentro de nós e em cada um de nós. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Jesus, que tem se manifestado a cada um de nós. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para 2 de Coríntios, estamos caminhando para o fim da pregação, capítulo 2. Vamos ler o finalzinho aí, ó. A partir do verso 12. Vamos ler do 14, irmãos, 14 em diante. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nós, nos que se salvam e nos que se perdem. Então olha que interessante. Ele fala que Deus nos faz sempre triunfar em Cristo. Por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu. Como que ele faz isso? Porque nós somos o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. A palavra que veio lá dos profetas, que anunciava, não é? O Senhor Jesus triunfando. O Senhor Jesus como Pai da eternidade, como conselheiro, como Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora diz que nós, que antes éramos trevas, que antes éramos inimigos de Deus, que antes estávamos encerrados debaixo do pecado, encerrados na morte, na condenação. Agora somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Ou seja, o bom perfume de Cristo, que vem através da igreja, ele está sobre os que se salvam e os que se perdem. Verso 16. Para os que se perdem, né, para estes, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para os que se salvam, né? Cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade. Antes, como de Deus, na presença de Deus. E aí nós vamos entrar aqui no capítulo 3, irmãos. Então os irmãos percebem, ele fala quem é idôneo.
para isso, quem é idôneo? Não é? Então, a palavra ela vai falar agora que os cristãos são a carta de Cristo. Os cristãos, a igreja, o corpo de Cristo, manifesta como uma carta, como alguém que leva a mensagem de Jesus, não é? E compara o cristão com a lei, o ministério de Cristo com o ministério da lei. Os irmãos conhecem bem o texto, mas a gente vai ler, não é? Diz assim, ó, verso 1: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Porque ele está dizendo isso, né, irmãos? Ele está falando exatamente disso. Quem é idôneo? Nós não ganhamos falsificando a palavra de Deus. Então dá a impressão que falando de si mesmo está sendo um certo orgulho, não é? Está sendo, de certa forma, talvez soberbo. Alguém pode entender assim. Então ele vai explicar. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então ele está falando que a igreja que recebe o evangelho é o testemunho do cristão. Quando você olha para a igreja, você sabe se ela é de Cristo ou se ela não é. Não precisa de alguém dizer se ela é ou não é. Você compara ela com o evangelho, você compara ela com a palavra de Jesus, não é? E aí você sabe. Então, ele diz assim, verso 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, nós não andamos com tábuas de pedra debaixo do braço, mas verdadeiramente a palavra de Jesus está guardada no nosso, se é que ela está guardada. Mas se ela está guardada, isso é evidente, não é? Glória a Jesus. Verso 4: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então veja, ele está apontando que a palavra do evangelho, a capacidade, o poder vem de Deus. E aí ele vai comparar essa capacidade, esse evangelho, com a lei do Velho Testamento. Glória a Jesus. Verso 6: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito, a letra da lei mata, mas a palavra de Jesus Cristo dá vida. É isso que ele está dizendo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Que glória era essa? Era uma luz. Não foi uma luz muito forte que apareceu? Está escrito isso, não está? Mas nós lemos no Evangelho de João que Jesus era a luz verdadeira. Então haviam outras luzes, mas não eram verdadeira. Então houve uma luz que brilhou lá no monte. A palavra fala claramente que foi dada pelos anjos. Então Moisés resplandecia uma luz falsa e desvanecente. Uma luz passageira, como está escrito aqui. A glória do seu rosto, qual era? Passageira, transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então veja, ele põe de um lado a morte, ministério da salvação, ministério de Cristo, não é? Ministério da justiça. Ministério da condenação de um lado, o ministério da justiça de outro lado, não é? Porque também, verso 10, o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente. Então existia uma glória, mas não era a excelente glória de Cristo. Era outra glória. Existe a luz verdadeira e existe a luz falsa, não é? Glória a Jesus. Verso 11, porque se o que era transitório foi glorioso, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então ele está falando o quê? A glória de Moisés, a glória da luz da lei, passou. Passou. A glória de Jesus permanece. A luz de Jesus permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era passageiro, transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo
Então Jesus aboliu a lição do Velho Testamento, mas as pessoas ainda estão com o coração endurecido, né? O capítulo 4 vai dizer, não vai dar para a gente ler, mas diz que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, né? Para que eles não vejam a glória do Evangelho, a glória de Deus. Jesus então aboliu a lei do Velho Testamento, né? Mas as pessoas ainda estão cegas, com véu, na lição do Velho Testamento. Verso 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então toda vez que alguém ainda continua aprendendo do Velho Testamento, como se fosse palavra de Deus, olhando para o Velho Testamento, olhando para a lei de Moisés e tratando ela como palavra de Deus, é porque essa pessoa ainda está com um véu, encobrindo da verdade. Ela não enxerga a verdade, né? E aí diz o verso 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu, se converter ao Senhor é se converter a Jesus. O se converter é mudar de direção. Está indo na direção da lei, sai da direção da lei e vai para a direção de Jesus. Ela se converte. Então ela para de aprender da lei do Velho Testamento, não é? O véu é tirado. E aí ele diz, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Então nós somos a carta de Cristo. Nós refletimos a glória do Senhor através das nossas vidas. Deveria ser assim, não é? E está sendo assim em nossas vidas. Glória a Jesus. Pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E que nós possamos, irmãos, permanecer, glória a Jesus, como o corpo de Cristo, vencedores, porque o Senhor Jesus é vencedor. A palavra que o profeta e que os profetas anunciaram, apontando para Jesus, se cumpre na igreja, irmãos. Glória a Jesus. E nós, irmãos, devemos seguir não olhando para as profecias, mas olhando para o Evangelho, olhando para a mensagem do Novo Testamento. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Tem pedido de oração?